Falando agora de outra tragédia, mas aqui no Brasil, 2 irmãs de São Paulo estão empenhadas na ajuda ao povo Yanomami. O SOS Yanomamis começou na semana passada e vai se estender por todo o mês de fevereiro. A repórter Soraya Lawande foi conferir o projeto e traz agora pra gente mais informações. Uma força-tarefa que deu muito certo na pandemia e cresceu de tamanho. Elas já arrecadaram brinquedos, ovos de Páscoa, dinheiro com campeonatos de futebol, ajudaram vítimas de desastres naturais, mas dessa vez o foco são os indígenas do povo Yanomami. A Carolina e a Júlia são irmãs e fundadoras do projeto One Goal, que em inglês significa uma meta. A iniciativa surgiu em 2020, diante das dificuldades que a pandemia trouxe para muita gente. Então, a gente começou mesmo com uma conversa em casa. Então, eu e meu irmão, que é mais velho que eu, e minhas irmãs, a gente começou a discutir como que a gente podia melhorar a nossa sociedade, porque na pandemia estava um caos. Então, a gente foi por discussões familiares e a gente começou a ter mais ideias e começamos a planejar e fazer um documento com todos os detalhes. O objetivo delas dá nome ao projeto. Todo mês, uma meta, cada um com uma campanha diferente. O SOS Yanomamis começou na semana passada e vai se estender por todo o mês de fevereiro. Então a gente percebeu desse problema e a gente criou essa campanha SOS Yanomamis para arrecadar dinheiro e ajudar comprando redes, kits de higiene e roupas para os Yanomamis que eles estão precisando. Por meio da Força Aérea Brasileira, as irmãs descobriram quais eram as necessidades mais urgentes. Eles estavam precisando muito de roupa, de comida e de materiais de higiene. Então, eles nos passaram o contato da Ação Cidadania e a gente ligou para lá. E agora a gente está em parceria com eles. Em 3 anos, o One Goal já conseguiu arrecadar R$1 milhão em mais de 30 campanhas. E agora, a cada mês, a gente está conseguindo mais e mais gente para ajudar voluntários na escola, fora da escola, no Rio, em vários lugares, em outras escolas. Então, a gente está fazendo muitas parcerias assim também. Então, a gente começou a crescer. O maior desafio, segundo as irmãs, é dar conta de organizar tudo. As roupas que já foram doadas passam por uma triagem, são separadas, embaladas, para daí poderem ser enviadas. Toda a logística de entrega é feita com a ajuda da ONG Ação da Cidadania, uma das 5 entidades parceiras do projeto. Então, de doações, a gente está conseguindo roupas aqui, porque é mais fácil, logisticamente, a gente conseguir dinheiro, arrecadações monetárias e mandar e comprar de fornecedores lá em Roraima para a Ação Cidadania conseguir buscar. Eles têm uma equipe de voluntários que montam todos os kits e mandam para Surucucu, que é onde os Yanomamis estão agora. Até agora já foram enviados pela Força Aérea Brasileira mais de 600 itens, entre roupas, redes de dormir, cobertores, para a aldeia indígena de Surucucu, em Roraima. Além disso, outros 1.000 kits de higiene serão confeccionados e enviados para o Hospital de Campanha da FAB, em Boa Vista. Tudo será comprado no comércio local com dinheiro arrecadado pela campanha. Então, eu fico muito feliz e muito grata por essa oportunidade, porque eu não só consigo ajudar os outros, mas também esse projeto, desenvolvendo ideias, engajando pessoas, e eu cresci muito com isso. Então, eu acho que não somente eu estou ajudando as pessoas, as ONGs e, por exemplo, os Yanomamis, mas eu também consegui, por exemplo, aprender sobre a cultura deles. Então, eu consegui crescer muito como um indivíduo. Quem coordena a entrega das doações junto aos voluntários lá em Roraima é a Cida Cardoso. Ela faz parte da ONG Ação da Cidadania e diz ser fundamental esse tipo de ajuda numa crise que assola os Yanomamis. Estamos graças a Deus, com uma logística muito boa, que a gente que está coordenando aqui no estado. Levamos até a FAB, da FAB é que vai já direto para Surucucu. Então, esse material já chegou em Surucucu, uma parte desse material. Então, é muito importante as pessoas fazerem a sua doação, né? Porque vai para o lugar realmente que necessita. Porque nós temos transparência no nosso trabalho, né? E as crianças, no caso os jovens aí de São Paulo também,
que a presidente, a Caroline, também tem muito responsabilidade, né? Porque enviaram o que receberam de doação e fizeram a diferença lá na vida do pessoal do Yanomami. E vale ressaltar que continuamos com a nossa parceria, que eles já estão coletando roupas, né, também. Eles estão passando o Pix da Ação da Cidadania, né, que na realidade o nosso Pix é @acãodacidadania.org.br, quem quiser fazer sua doação. E desde já eu agradeço a todos, né? A nossa logística aqui na Ação da Cidadania, nós temos vários parceiros, né? Estamos numa força-tarefa para fazer realmente chegar lá na ponta, que é do povo Yanomami. Então é muito importante as pessoas fazerem a sua doação, né? Porque vai para o lugar realmente que necessita. Estamos numa força-tarefa para fazer realmente chegar lá na ponta, que é do povo Yanomami. Para quem quiser se unir a essa força-tarefa em prol do povo Yanomami, as doações podem ser realizadas pelo Pix, sos@acãodacidadania.org.br ou pelo site www.acãodacidadania.org.br. Deixa eu então chamar a nossa comentarista Deise Siocari para a gente comentar sobre essa situação dos povos Yanomamis e dessa assistência da sociedade civil e do governo também a essas populações, porque, Deise, em quase 3 semanas de operação, a gente tem em vários aspectos acontecendo nessa região. A gente tem uma força-tarefa do governo atuando para destruir a logística, né, toda a estrutura que dá embasamento para esse crime do garimpo ilegal na região e, por outro lado, expulsando esses garimpeiros que estão atuando ilegalmente de lá. Temos a ajuda humanitária, a assistência na área da saúde por parte do governo aos Yanomamis e também até a atuação da sociedade civil, como eu disse, por meio desse projeto que nós acabamos de mostrar aqui no jornal, aqui no JP Domingo. Como você tem avaliado a atuação dessas instituições e até da sociedade civil, nesse caso dos Yanomamis? Lívia, eu sou cientista política, então meu papel é sempre avaliar como chegamos até aqui. Então, eu acho muito complicado tu tentar resolver um problema que é muito complexo, pegando somente uma parte dele. Então, se tu me permite, eu vou fazer uma análise um pouco maior de tudo isso, tá? Essa vulnerabilidade do povo indígena, ela não é de hoje. Se a gente for olhar o Brasil, ele é o 3º Brasil com maior diversidade étnico-racial do planeta. E a gente não olha para as minorias aqui. Isso não é uma coisa nem do governo passado, nem do governo retrasado e nem desse governo. É uma coisa que acontece desde que o Brasil é Brasil. A gente tem o indígena aqui como um personagem de literatura, um personagem do José de Alencar, é um personagem literário, e a gente nunca olhou com cuidado para isso. Durante o período da ditadura militar, comunidades indígenas foram dizimadas por causa do garimpo ilegal. Isso no período da ditadura militar. Nos anos 80, 40 mil garimpeiros invadiram terras indígenas e dizimaram 22% das comunidades Yanomamis. Tem um líder indígena, que é o Dário Copenaua, que ele já alerta há décadas sobre o perigo do garimpo ilegal, né? E ele sempre fala, ele tem uma frase que é muito forte, que ele diz que o garimpo desenterra doenças. Então, a partir do momento que esses garimpeiros entram lá, eles começam a matar os indígenas e principalmente a comunidade Yanomami, que é onde ele faz a maior crítica dele. O governo Michel Temer tem um estudo publicado, Lívia, que faz justamente o alerta para o perigo que sofriam essas comunidades indígenas, inclusive relembrando alguns fatos, como por exemplo na década de 80, que um presidente da FUNAI expulsou ONGs que atuavam justamente ajudando os indígenas, já que o governo brasileiro, desde aquela época, não fazia isso. Então, toda essa crítica é para dizer, óbvio, é claro que é muito importante que o governo haja, que se faça um teste da malária, que ajudem essas comunidades, mas o problema ele é muito mais complexo e ele é muito maior. E ele vem desde o início da nossa história. Então, o que é necessário fazer é que não se feche os olhos para essas comunidades, como a gente fechou
durante toda a nossa história, né? Então, que essas atitudes que elas estão sendo tomadas agora, e óbvio que elas são muito bem-vindas, mas elas chegam num momento extremamente complexo, que elas não parem a partir do momento que a mídia virar os olhos para outro tema. Isso tem que continuar, porque o desgaste que aconteceu, as comunidades dizimadas, elas são desde a ditadura militar, então não é um problema que tu vai resolver agora. Então, essas medidas que começaram, principalmente agora com essas denúncias, elas precisam continuar, porque senão, Lívia, daqui a 4 anos a gente vai estar falando de novo do mesmo problema.